Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Senhor Jesus manifeste a graça, a bênção, a vitória e a direção de Deus sobre a sua vida mais e mais. Que bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, para estudarmos e aprendermos com a palavra do Senhor. Estão todos bem? Como é que estão as coisas por aí? Como temos lidado, como temos enfrentado com os desafios que têm se apresentado para nós nesses momentos tão delicados, tão marcantes, que têm permeado a nossa vida nos tempos atuais. Quantos desafios, não é mesmo? Quantas lutas, quantas incertezas, quantos medos, quantas doenças, quantas crises, quantos questionamentos, quantas perguntas aparentemente sem respostas. Mas nós seguimos firmes, perseverantes. Como diz o apóstolo, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nosso objetivo é atingirmos aquilo que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito. Mas para alcançarmos este patamar, precisamos passar por provações. Para alcançarmos o patamar que Deus preparou para nós, para atingirmos o nível de vitória que Ele tem para você e para mim, precisamos passar por aflições. As provações, as lutas, as tribulações, as inúmeras aflições desta vida fazem parte do processo de Deus para mim e para você. E isso se aplica a toda a humanidade. Não se sinta discriminado, não se sinta menosprezado, não se sinta menos importante por enfrentar tribulações. Ao contrário, muito ao contrário, sinta-se valoroso, escolhido de Deus. Porque precisamos entender que as provações têm um propósito na nossa vida. Eu quero só refrescar na sua memória 2 ou 3 afirmações baseadas na palavra de Deus que não podem fugir da nossa mente e do nosso coração. Veja só o que diz a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nos gloriaremos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Até atingirmos a esperança, temos que passar por um processo. E esse processo envolve perseverança. Nós temos que perseverar numa visão, numa direção de Deus. Nós temos que entender que Deus tem para mim e para você algo maior do que nós estamos simplesmente vendo diante dos nossos olhos naturais hoje. Mas o fato é que nós estamos nesta jornada para vencer. Basta que nós não desistamos. Basta que nós lutemos. Basta que nós enfrentemos as circunstâncias com coragem, com ousadia,
com intrepidez e também com perseverança. Precisamos ser fortes, é bem verdade. Precisamos ser firmes, também é verdade. Precisamos ter fé e não podemos nos deixar desanimar. Precisamos seguir em frente, prosseguindo naquilo que o Senhor tem preparado para você e para mim. Não podemos dar lugar ao medo, conforme nós conversamos ontem. Não podemos nos deixar abalar com tudo aquilo que tem cercado a nossa história. Ao invés disso, precisamos entender que a nossa força vem do Senhor. Que a nossa força vem do Senhor. Então, é um engano acharmos que conseguiremos desenvolver forças por nós mesmos. Isso não é verdade. Olha só o que é que o apóstolo Paulo, ninguém menos do que Paulo, apóstolo, diz. No capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios. Esse texto aqui, ele me encanta. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E ele termina com uma frase de impacto. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu vou repetir. Não é algo que eu disse. Quem disse isso, inspirado pelo Espírito Santo, foi Paulo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E ele estava numa questão aqui, se você ler o início do capítulo 12, literalmente numa questão com Deus, pedindo que o seu espinho na carne fosse retirado. E Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Isso está nos versículos 8 e 9, anteriores ao que nós lemos. Então, a graça do Senhor é que nos basta. Queridos, eu sei que não estamos vivendo momentos fáceis. Eu sei que os desafios têm sido muitos. Mas nós precisamos perseverar na visão que Deus nos deu. E onde é que eu enxergo? Onde é que eu encontro a visão que Deus tem para mim? Está aqui, ó. Na palavra de Deus. Está aqui. A visão que Deus tem para você, para mim, na qual eu tenho que perseverar, está na palavra de Deus. E ontem a gente falou com bastante cuidado, com bastante critério, que a visão de Deus, ela não é enxergada, ela não é observada com estes olhos. Lembram disso? A visão de Deus, a visão que Deus nos deu, ela é vista com a mente, com o coração, com a alma, que é vivificada pelo Espírito. A visão não se dá na esfera natural. Amados e amadas, o crente, preciso dizer isso, o servo de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, o crente. Eu não estou falando de religião. Crente não é religião. Crente é todo aquele que crê. Basta você olhar em qualquer dicionário. Crente é todo aquele que crê. O crente, ele não baseia a vida dele no natural. É um engano achar que você vai basear sua vida no mundo natural. Se você fizer isso, você vai se frustrar. O verdadeiro crente, ele alicerça a vida dele no sobrenatural. Nós não vivemos
nós não caminhamos, nossos passos não se dão de modo normal. Quer viver de modo anormal? Bem-vindo ao reino de Deus. Afinal de contas, é normal alimentar uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes? É normal? É normal ser atirado numa cova com leões famintos e não ser devorado? É normal ser atirado a uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida do que usualmente, e não se queimar e sequer se chamuscar os seus cabelos? É normal? É normal lutar contra um anjo e prevalecer? É normal ser livre de um cativeiro de mais de 400 anos através exclusivamente de pragas? É normal? É normal ressuscitar mortos, curar enfermos, dar vista a cegos, fazer com que paralíticos andem, fazer com que enfermos sejam restaurados? É normal? Transformar água em vinho? Andar por sobre as águas? Isso é normal? Claro que não. E eu só citei alguns exemplos. Poderia ficar até amanhã dando exemplos de situações que não são normais. O reino de Deus não é normal. O normal é o reino do homem. O reino de Deus é acima do normal. Ele é sobrenatural. Ele está acima do natural. E se você quer andar neste reino, se você quer viver neste reino, bem-vindo ao mundo do sobrenatural. E sobrenatural aqui não é fantasmagórico, não é assombroso. Não. É que está acima do normal. Está acima do natural. Eu vivo dizendo aqui, não vivemos por informação. Temos a informação ao nosso alcance, ela é bem-vinda. Mas vivemos por revelação. Nossa vida é alicerçada na palavra de Deus. Pois na palavra de Deus está a direção sobrenatural na qual devemos andar. Portanto, que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós enxerguemos não com os olhos normais, naturais, mas que enxerguemos com olhos espirituais, sobrenaturais. Enxerguemos e conheçamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Viver o sobrenatural de Deus é andar na luz. E Ele nos convida para andarmos na luz. Jesus é a luz do mundo. Enquanto na terra Ele esteve, Ele foi essa luz. E quando Ele estava prestes a voltar para o lado do Pai, Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Logo, como Ele mesmo havia dito, vós sois a luz do mundo. Quem é a luz hoje é a igreja, somos nós, o povo de Deus.
Nós é que temos que andar na luz para mostrarmos a luz que vem do alto, de Cristo. Essa é a visão que Deus tem para você e para mim. E como ela se aplica a cada um de nós, eis a questão. Ela se aplica a você e a mim no momento em que nós decidimos deixar de lado, deixar em segundo plano o natural e assumimos que vivemos de modo sobrenatural. Se você tem vivido apenas o natural, saiba que Deus tem para você mais. Muito mais. O sobrenatural de Deus vai muito além. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para a sua vida. Muito mais. Com Deus, verdadeiramente, há muito mais. Você está pronto? A ordem, temos enfatizado isso, a ordem é avançar. Mas eu sei que não é fácil. Aliás, eu sei que atualmente nada está parecendo fácil. O cenário é preocupante, é desolador. O cenário, sim, é assombroso. Abrimos as informações, olhamos para os noticiários e só vemos morte e crise, crise e morte. E é muito difícil não se deixar envolver com tudo isso. Mas nós precisamos ter esse discernimento. É aí que entra a visão. Não com estes olhos. Porque estes olhos veem os números, as estatísticas, as crises, os óbitos, as infecções provocadas na pandemia, etc. Mas com os olhos do meu entendimento, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a graça do Senhor, eu vejo o livramento, eu vejo a direção, eu vejo a bênção. E isso só é possível se eu perseverar. Temos enfatizado muito esta questão da perseverança, porque é a perseverança que vai trazer esperança. E é a esperança que me levará a alcançar o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Eu quero de novo trazer à tona a vida de um personagem bíblico bastante conhecido e sobre o qual a gente já tem falado, que é Davi. Um improvável. Davi, que não era visto pelos dos demais. Davi que foi deixado de lado pelo seu próprio pai, quando Samuel, o profeta, veio até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Jessé fez passar os 7 primeiros filhos diante do profeta. E Davi nem em casa estava no campo pastoreando as ovelhas. Ele era improvável. Ele era o menor. Ele era o menos importante. Mas ele era o escolhido de Deus. O que eu quero dizer com isso é que não importa quem você é, aos olhos da sociedade, aos olhos dos seus amigos, aos olhos dos seus vizinhos, aos olhos dos seus familiares, aos olhos dos seus irmãos, aos olhos dos seus colegas,
importa quem você é aos olhos do Senhor. Não importa a escolha das pessoas. Importa a escolha de Deus. Importa quem Deus designou e escolheu. Davi foi escolhido por Deus e ponto final. No momento em que Deus já havia rejeitado a Saul. Saul, sim. Se você ler, a Bíblia vai te dizer, Saul era um homem formoso, grande, se sobressaía no meio da multidão, ele era alto, forte. Ele sim tinha porte para ser um rei. E foi ungido, Deus o escolheu, ok. Mas Saul não soube fazer jus à escolha de Deus. E não conseguiu manter a bênção do Senhor sobre ele e sobre sua casa, que não foi confirmada como casa reinante sobre o povo de Israel. Ao invés disso, Deus o rejeitou, como nós já abordamos aqui recentemente. E Deus escolheu outro para reinar no lugar de Saul e de seus descendentes. Deus escolheu agora o improvável. Deus escolhe aqueles que não são vistos pelas pessoas. Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e por que Ele quer. Ele é Deus e o mais importante, Ele conhece o nosso interior. Como o salmista escreve lá no Salmo 139, que a gente leu recentemente aqui. Sonda-me, ó Deus. Conheces o meu interior. Prova-me nos meus pensamentos. Ainda a palavra não chegou à minha boca, e tu já a conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Esse Deus que conhece os seus pensamentos, que conhece a sua história, que conhece os seus sentimentos, que conhece o seu coração, que conhece o seu íntimo. Ainda assim, Deus conhecia Davi, conhecia seus defeitos e virtudes. E escolheu Davi com as suas características, como tem nos escolhido, mesmo imperfeitos. E o que vale é a escolha de Deus, não a escolha dos homens. Davi era o improvável. Mas lembre-se, nós vivemos não é pelo olhar dos homens, nós vivemos pelo olhar de Deus. O que nos move é o olhar, é a direção, é a mão do Senhor. Agora, no momento em que você é escolhido, que você é chamado, que você é separado, ungido por Deus, há um tempo. Há um tempo de espera e um tempo de processo. Olha que interessante. Nós lemos lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, o início do capítulo, os primeiros 13 versículos, a unção de Davi. Muito bem. Se você continuar lendo aquele capítulo, você vai encontrar a consequência da rejeição de Deus sobre Saul. Saul passou a ser atormentado por espíritos malignos. E olha que curioso. Sabe o que acalmava Saul? Quando Davi
tocava. Davi era músico. Davi tocava. E quando Davi tocava, louvava a Deus, Saul tinha descanso. Aquele espírito maligno que atormentava Saul dava a ele paz. Dava sossego para ele. Por isso, Davi passou a servir na corte de Saul. Ele foi ungido rei, mas ele não foi lá para reinar. Primeiro ele foi servir. E serviu o rei que Deus havia rejeitado. Tudo tem um tempo de espera. Tudo tem um tempo de processo. Isso está na segunda parte do capítulo 16 de 1 Samuel. Só que o texto não para por ali. Se você avança para o capítulo 17, e essa história é lindíssima, eu sugiro, aliás, solicito que você leia esses capítulos que a gente vem mencionando aqui, pois ajudará. Não temos tempo de ler tudo aqui. A gente vai aqui contextualizando e usando, pensando um versículo aqui, outro versículo ali, até para fazermos a situação, a nossa ministração ficar mais dinâmica. Mas é importante a leitura da palavra de Deus. Não deixe de ler, não deixe de estudar, não deixe de se alimentar, porque a palavra de Deus é alimento. Nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui está o alimento. Quem não se alimenta fica fraco. Não é à toa que muitos hoje se encontram no estado em que estão, fracos, desolados, cansados, desanimados, a ponto de abandonarem tudo e desistirem. Mas Deus tem para você e para mim algo maior. Mas para alcançarmos o que Deus tem, nós precisamos nos fortalecer. E o que nos dá força é a palavra do Senhor, pois ela é o alimento. Ninguém fica forte sem se alimentar. Ninguém consegue, sem alimento, ter forças para nada. Não é verdade? Logo vem a fraqueza e com ela o desânimo, o cansaço e, se não cuidarmos, a doença e a morte. Alimento é algo indispensável para qualquer ser vivo. Só não precisa se alimentar quem não tem vida, quer seja porque não é um ser vivo, quer seja porque já morreu. Se você está vivo, e eu sei que está, você precisa se alimentar. Pois não é possível permanecer de pé sem alimento. E ocorre, segundo o texto bíblico, que o exército filisteu desafiou o exército do povo de Deus. Inclusive com afrontas, inclusive com ameaças por parte de um sujeito, de um indivíduo nada discreto, chamado Golias. Um homem que, segundo apontam alguns estudos, deveria ter algo em torno de 3 metros de altura, cuja armadura pesava mais de 55 quilos. E se você tiver curiosidade, depois você pesquisa quanto pesava o elmo, quanto pesava a espada, quanto pesava o escudo desse indivíduo. Ele era uma verdadeira muralha, fora de qualquer padrão humano. E esse indivíduo desafiava, porque
naquele tempo era um pouco diferente. Os exércitos se acampavam num lugar amplo, aberto, para guerrear. E ficavam ali durante a campanha militar. E não foi diferente. O exército filisteu se acampou e o exército do povo de Deus, o povo de Israel, também, liderados por Saul, o rei já rejeitado por Deus. E durante 40 dias, olha aqui mais uma quarentena. Havia um sujeitinho, como eu disse há pouco, nada discreto. Deixe-me encontrar aqui o versículo para ler o que é que ele dizia. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Versículo 16 diz: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Este homem, Golias, ia diante do exército de Israel 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E o que ele fazia? Ele se apresentava com ameaças, dizendo que o campeão, que o soldado hebreu do povo de Israel, mais forte, mais hábil, fosse enfrentá-lo, pois ele era o campeão, era o soldado mais forte, era o soldado, numa linguagem de hoje, condecorado, do exército filisteu. E ele desafiava, e ele afrontava. Acaso não há um homem sequer em todo Israel que possa me enfrentar? Acaso não há um homem sequer em todo Israel que possa me enfrentar? Isso foi por 40 dias. Ocorre que Davi não estava no arraial, no acampamento do exército do povo de Israel. Como nós já dissemos, ele era um menino. Não era um guerreiro, não era um soldado. Seus irmãos mais velhos, sim. Eles estavam acampados com o povo de Israel, com os soldados do exército de Israel. E Jessé, seu pai, disse: leva para os seus irmãos aqui mantimento. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Leva este mantimento, leva estas provisões para os teus irmãos. Ou seja, um cargo, uma atribuição nada heróica, nada chamativa, nada honrosa do ponto de vista de fama, de aplausos. Não. Um entregador, um mero entregador. Davi obedeceu e levou. E quando ele chegou lá, ele tomou conhecimento. Ele tomou conhecimento do que estava acontecendo. Porque durante todo esse tempo, imagine você, uma quarentena, 40 dias, um exército de um lado, outro exército do outro, cada qual acampado de um lado, e vinha um gigante, aquele ser enorme, dizer desaforos contra os exércitos do Deus vivo, e ficava tudo por isso mesmo. Porque todos os soldados de Israel tinham medo de Golias. Eu vou repetir. Todos os soldados de Israel tinham medo de Golias. Eles olhavam para Golias, não para Deus.
Vocês lembram que nós conversamos ontem sobre a tempestade. Os discípulos ali olhavam o mar, as águas entrando no barco, olhavam o vento, as ondas e Jesus dormindo na popa do barco, sobre um travesseiro. O olhar faz toda a diferença. Para onde você está olhando? Eu estou olhando para minha carteira, estou olhando para as notícias, estou olhando para minha carteira de trabalho, estou olhando para os ministérios, para as autoridades políticas, judiciárias, estou olhando os números, as estatísticas. E para Cristo? Você está olhando? Queridos, eu conversava hoje com uma pessoa que está internada no oxigênio, não entubada, está consciente, não está entubada, mas está no oxigênio, suspeita de coronavírus, cujo marido também precisou procurar atendimento, pois também há uma suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Foi para o hospital para fazer tomografia, aquele procedimento todo. E eu dizia assim, então agora temos 2 desafios. Orar por você e pelo seu esposo. Crendo no livramento. Crendo na vitória. Não olhando para a doença. Claro, cercados dos cuidados, dos tratamentos, dos medicamentos, do acompanhamento médico, tudo mais. Mas crendo na vitória, crendo na cura, crendo na restauração, crendo na libertação. Porque o nosso caminhar é assim. E nós temos que ter essa determinação. E olha só qual foi a determinação de Davi, o pequenino Davi. O jovem de boa aparência, cabelinho ruivo, conforme nós lemos aí no capítulo 16 de 1 Samuel. Ele, quando tomou conhecimento disso, olha a indignação que ele demonstrou. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Com certeza olharam para ele e falaram, não sabe de nada esse garoto, né? Ao tamanho do gigante. Ao tamanho do homem que está nos enfrentando, nos afrontando. A questão é, Davi se indignou com a afronta a Deus. Ele não conseguiu conceber a ideia de um homem afrontar o exército de Deus. Olha a visão desse menino. Isso está no versículo 26, tá? Do capítulo 17. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele não se conformou e vocês não vão fazer nada? A gente pode imaginar assim. Ô inocente. Não sabe de nada esse menino. Nem soldado ele é, não é verdade? Veio aqui trazer comida para os seus irmãos mais velhos. Oh, criança. Mal sabiam eles que se referiam ao futuro rei de Israel, que já havia sido inclusive ungido como tal. E aqui estava mostrando mais fé, mais esperança do que qualquer outro soldado do exército de Israel. Essa palavra, desde ontem, tem, como posso dizer, ardido, queimado, inquietado meu coração. Como é que nós estamos reagindo diante das afrontas, e às vezes afrontas,
não são necessariamente enfrentamentos. Por exemplo, aqui se tratava de um enfrentamento, sim, inclusive enfrentamento militar, de guerra, risco de batalha, etc. Mas hoje, quantas afrontas, quantos questionamentos, quantos desafios estão diante de nós? Qual é a nossa reação diante dos desafios? Quais são os seus desafios? Você sabe? Claro que sabe. Eu sei os meus. Você já enumerou, você conhece muito bem cada um dos seus desafios, não é? E qual tem sido a sua atitude diante deles? Medo ou fé? Coragem ou covardia? Esperança ou pânico? Davi não se acovardou. Olha que interessante. E quando ele tomou conhecimento das afrontas, ele disse: eu vou enfrentar esse Golias. Vocês não vão, vou eu. Olharam para a cara dele. Ô, Davi, vem cá. Você viu o tamanho dele? Ele dá 3 de você. Você tem ideia do que você está falando? Eu vou. Eu já enfrentei um urso e um leão para defender as ovelhas do meu pai. Esse incircunciso filisteu tem que ser silenciado. Isso é fé. Isso é esperança. Isso é olhar com a visão de Deus, com os olhos do entendimento. Bem, de uma forma até um tanto curiosa e engraçada, Davi se apresentou a Saul. Eu vou. Você, Davi? Eu vou. Davi, você toca bem. Quando você toca, Deus usa a sua vida, mas lá não é com música que você vai derrubar aquele homem grandão. Mas eu vou. Vou, não vou, tá bom. Pegaram a armadura de Saul, até uma honra, a armadura do rei, e colocaram em Davi. Davi mal conseguia andar com aquela armadura. Lembra, eu falei agora há pouco? Se você for ler os capítulos anteriores, quando Deus escolheu Saul, Saul se destacava na multidão, ele era mais alto, ele era grande. Não tão grande quanto Golias, mas ele era imponente, tinha um porte. E aí, Davi falou: tira tudo isso aqui que eu não vou conseguir fazer nada com essa armadura em cima de mim. Pode tirar. Davi foi até o rio, pegou pedras e usou o que ele sabia e o que ele tinha nas mãos. Uma funda, um tipo de estilingue, que girava, 2 pontas, girava, soltava uma das pontas e a pedra era lançada. A arma que ele tinha habilidade, que ele conhecia. Deus usa o que você tem nas mãos. Lembra quando Jesus disse para os discípulos: dai-lhes voz de comer, referindo-se àquela multidão faminta, que já era tarde e não tinha o que comer? Mas nós não temos nada senão este jovem que tem em suas mãos 5 pães e 2 peixes. Pois isso basta. Davi não tinha outra coisa nas mãos senão uma funda e umas pedrinhas. E Deus disse: isso basta. Eu não sei o que é que você tem nas suas mãos, mas eu posso te dizer em nome de Jesus, nesta noite, se você tem fé, o que você tem nas suas mãos basta para Deus fazer a obra. E Davi tinha fé. Pela fé ele já havia derrotado um leão, um urso. Concordam que derrotar um animal desse porte não é fácil? Mas Deus era com ele. E ele tinha coragem. Cadê a sua coragem? Cadê a minha coragem? E Davi tirou aquela armadura e ele foi.
Agora eu quero ler um trecho. A partir do versículo... Vamos ler aqui a partir do momento em que Davi é encaminhado para a presença de Golias. A partir do versículo 40. A partir do versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge, a bolsa do pastor. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olha como Davi se preparou. Pegou seu cajado, sua bolsinha com 5 pedras, não é isso? Pedras lisas, essas pedras que a gente pega nos rios, e a sua funda. E foi até Golias. É o que ele tinha nas mãos. Não precisava mais que isso. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Um gigante, com aquilo tudo de armadura, armado até os dentes, como nós diríamos, e ainda tinha um escudeiro na frente. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Eu não sei se tem desprezado você, mas vale quem está com você. Golias desprezou a Davi, porque ele não sabia que o Senhor dos Exércitos estava com Davi. Disse o filisteu a Davi, versículo 43. Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ou seja, ele começou a amaldiçoar Davi e zombar dele. Para que eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com paus e pedras? Disse mais o filisteu a Davi, versículo 44. Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, olha que palavra de ameaça. Vou dar a sua carne para as aves e para as bestas comerem. É intimidador, não é? Davi não se deixou intimidar. Davi, porém, disse ao filisteu, enquanto todos os outros soldados corriam, medo, passaram 40 dias com medo, fugindo de Golias, Davi disse ao filisteu, olha essa palavra, escuta e toma posse. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi entendeu que Golias não afrontava o exército, afrontava o Deus do exército. E por causa da sua afronta, eu vou contra você. Enquanto Golias dizia que daria a carne de Davi aos animais, olha o que Davi diz. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Olha só. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa foi a resposta de Davi a Golias. Saberá, versículo 47, toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Olha só. A palavra de poder liberada pela boca do jovem Davi. Querido, eu quero te convidar com isso. Essa palavra, eu peço a Deus que me dê graça para transmitir o tanto que essa palavra queima no meu interior. Eu quero te incentivar, pela fé, a declarar com autoridade para aqueles problemas que estão se apresentando na sua vida quem é o seu Deus. Vou usar um trocadilho agora. Pare
de dizer para Deus qual é o seu problema. Comece a dizer para o seu problema quem é o seu Deus. Basta de lamentações. Vamos para a ação, porque a fé sem as obras é morta. Não adiantava Davi crer que Deus podia fazer e ficar em casa. Deus fez, a fé foi efetiva no momento em que Davi foi para a guerra, foi para enfrentamento, foi para a linha de frente e matou Golias. Conforme diz o texto. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi correu na direção do filisteu. O tampinha correndo atrás do grandalhão. Isso é Deus. O tampinha correndo atrás do grandalhão. Isso é Deus. Deus vai te dar autoridade e poder para você correr atrás do seu problema e não correr do problema. Você vai correr e engolir e passar por cima do seu problema. Porque Deus é Deus. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Enquanto muitos podiam estar dizendo a respeito de Golias, ele é muito grande, não tem como derrubar. Davi certamente tinha no seu coração um sentimento parecido com este. Ele é muito grande, não tem como eu errar. Aleluia. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu de bruços. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Davi não errou. O primeiro tiro, ele tinha 5 pedras no primeiro. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Como é que ele ia cortar a cabeça do filisteu conforme Deus, pela boca de Davi, que Davi profetizou naquele momento, não resta dúvida. Pela boca daquele jovem foi profetizado, foi liberada a palavra. Ele ia degolar, ele ia arrancar a cabeça de Golias. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Davi não tinha espada, Davi usou a espada de Golias. Aliás, pensa no menino que fez força para carregar aquela espada. Aliás, podemos imaginar até que para carregar a cabeça, quando ele cortou a cabeça de Golias e levantou, pensa na dificuldade para carregar aquela cabeça imensa. Mas Davi foi até o fim. Davi foi até o fim. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, eles fugiram. O meu herói não está morto. Jesus ressuscitou. O herói dos filisteus morreu e foi decapitado. O seu herói, o meu herói, está vivo e ninguém pode matá-lo. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Eu quero liberar essa palavra, essa bênção sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Você vai avançar e vai vencer o gigante que está diante de você. Aleluia. Sinta e receba esta unção na sua vida, de vitória. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Nós já chegamos no limite do nosso tempo, queridos. Mas eu libero. E aquilo que eu não tive capacidade de transmitir, a unção, a totalidade do quanto essa palavra queima em meu coração, eu peço a Deus que através do seu Espírito continue ministrando na sua vida. Encaminhe essa live para outras pessoas. Compartilha na sua página do Facebook. Encaminhe para os seus seguidores no Instagram.
Depois vai lá no YouTube também. Curta. Encaminha para alguém. Os links daqui a pouquinho eu mando para vocês. Não deixe de assistir de novo essa ministração, porque ela continua falando ao nosso coração. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço, um beijo carinhoso. Deus está falando, gente. Deus está falando. Não perca essa oportunidade. Não perca. Abrace a palavra de Deus. Deixe ela mudar a sua vida. Deus tem vitória para você e para mim. Amanhã a gente está aqui de novo às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir. Até lá e fique com Deus. Tchau, tchau.